Olá, meu nome é Alex e eu vou realizar a apresentação da aplicação dos modelos de aprendizado de máquina nos indicadores criminais por município no Rio Grande do Sul. Introdução e objetivo. Bom, eu dividi a análise em 3 objetivos principais, e o primeiro deles é pré-processar e limpar os dados. Esse objetivo diz respeito a tratar a base, limpando dados inconsistentes e garantindo com que os modelos sejam alimentados com dados de qualidade. Já o segundo objetivo é a aplicação de modelos de aprendizado de máquina. Neste objetivo, terá o uso de diferentes algoritmos de regressão, para treinar e avaliar os modelos com base em métricas estabelecidas. Além disso, a implementação de métodos de validação, para obter uma análise mais robusta e evitar overfitting, que é um problema comum no aprendizado de máquina, onde o modelo ele se ajusta demais aos dados e fica incapaz de fazer previsões precisas em outros novos dados. Já o último objetivo se trata da interpretação de resultados e acurácia dos modelos. Nesse objetivo é onde vamos destacar a acurácia dos modelos, as implicações e levantar algumas últimas questões em relação aos nossos dados e a aplicação e comparação entre os modelos. Nas etapas do projeto, mais precisamente pré-processamento, que engloba limpeza e organização, podemos ver que não tiveram muitas ações que precisaram ser realizadas. A primeira delas foi a renomeação de colunas, porque havia muitos nomes com letras maiúsculas, acentos e espaços, e isso poderia dificultar as próximas etapas de análise. Segundamente, eu fiz verificações rápidas usando as funções de snum para poder saber se havia números nulos e não havia nenhum, e info e red para poder ter uma noção de como estava a base. E por último, eu notei a necessidade de excluir a coluna ano, que é uma etapa que vai ser abordada mais à frente, mas o maior motivo é devido à sua falta de correlação com os outros atributos da base. Na mineração de dados, foi realizado os cálculos de média e mediana, o boxplot de todo o dataframe para poder identificar outliers e o cálculo das curtoses, além do heatmap de correlação. Observando com mais atenção o heatmap de correlação, podemos ver que todas as variáveis possuem uma correlação alta, ou ok no pior dos casos, menos a variável ano. Inclusive, é o motivo dela ter sido retirada da base de dados. Outra informação importante é sobre o atributo total vítima CVLI, que diz respeito a crimes violentos, letais e intencionais. Ou seja, é uma variável diferente das outras, pois aborda diferentes tipos de crime, tornando-a assim mais importante, além do seu alto índice de correlação, que a faz ser escolhida como variável-alvo para a nossa análise. Abordando o boxplot geral do dataframe, podemos ver a grande incidência de outlier em todos os atributos. Por mais que alguns pareçam não ter grande incidência de outliers, se olhados com mais atenção em um boxplot próprio, podemos ver que a realidade é diferente, como no caso da variável total vítimas homicídio doloso. Então, com base nisso, eu defini que esses outliers não são um problema de fato para análise, visto que eles são dados de crimes reais e não aleatoriedades, então todos eles serão considerados para os modelos. Além disso, durante a mineração de dados, algumas outras análises foram feitas, como esse caso de top 10 dados com mais crimes, a título de curiosidade e de compreender melhor os dados. Bom, neste tópico, voltamos à definição da variável alvo, total vítima CVLI. No momento da divisão da base em conjuntos de teste e treino, nós podemos observar a presença da variável alvo no y e todos os outros atributos ficaram na variável x. O conjunto de dados ele é dividido em xtrain e xtest para as variáveis independentes e o ytrain e o ytest para a variável dependente. E foi separado 30% dos dados para teste, que é o teste size 0.3. Agora, se tratando de aplicação de modelos de aprendizado de máquina, vamos verificar qual modelo se comporta melhor de acordo com suas métricas e quais foram os modelos aplicados na base de dados. Os modelos aplicados foram regressão linear, árvore de decisão, floresta aleatória, K-neighbors, SVR, bagging, bushing e stacking. Analisando as métricas, podemos identificar que a regressão linear tem um coeficiente de determinação muito bom, o maior dentre todas as outras. Podemos destacar também o R2 da floresta aleatória e o modelo stacking, que obteve também uma métrica muito boa de 0.98 no R2. Vale notar que o SVR foi um dos modelos que obtiveram um dos piores desempenhos, tendo como métrica no R2 apenas 0.47, ou seja, 47% de precisão no coeficiente de determinação.
Outra coisa muito importante é destacar que, além de possuir um R2 extremamente alto, a regressão linear possui métricas extremamente positivas quando se trata de avaliação cruzada com K-fold, coisa que outros modelos de aprendizado de máquina não obtiveram, mesmo obtendo um valor de R2 extremamente alto também, como podemos ver na floresta aleatória, no modelo Bagging e no modelo Stacking. Ainda assim, esses modelos possuem valores de avaliação cruzada com K-fold que não são considerados exatamente baixos, porém não chegam a ser tão positivos e expressivos quanto os valores da regressão linear. Desta forma, podemos levantar as seguintes questões: modelos mais lineares ou menos lineares? Bom, o fato da regressão linear ter apresentado o melhor resultado sugere para nós que a base ela tem relações mais próximas com a linearidade entre as variáveis preditora e a variável alvo. Já modelos mais complexos, como floresta aleatória e stacking, também têm um bom desempenho, o que mostra para nós que a base ela tem flexibilidade para poder ser ajustada a métodos que não são tão lineares assim. Mas no fim, a simplicidade da linearidade prevalece, ela tem as melhores métricas. Por fim, o desempenho ruim do SVR é um forte indício de que a base não responde bem a métodos que dependem fortemente de hipóteses sobre margens ou kernels. Desta forma, podemos concluir que a base tem uma certa linearidade e os métodos mais lineares são os mais recomendados para serem aplicados. Este foi o fim do meu projeto de indicadores criminais e modelos de aprendizado de máquina. Obrigado pela atenção.